Muito bem-vindos a essa série de conteúdos, tudo que vocês precisam saber sobre importação de automóveis. Hoje nós estamos aqui para discutir as diferenças do importação independente para o carro importação oficial. E como de praxe, estou aqui com a Toys for Boys, com meu amigão Fábio. Valeu! Você sabe da nossa preocupação com todos vocês que nos assistem de indicar empresas que vão atender vocês com a excelência que nós defendemos por aqui. Mas vamos, por onde a gente começa isso, Fabião? Você que Afinal manda. de contas, É. o que quer dizer o carro importação independente? Basicamente, a importação independente é um carro que não é vendido pelo dealer oficial da marca no país. E aí entra num ponto interessante onde as pessoas rolam um certo preconceito, né? Você sabe muito bem, você escuta tudo isso, tem um pouco de preconceito contra a importação independente. A gente tem que partir do princípio que um carro de importação independente saiu do mesmo lugar que um carro de importação oficial. Pensando numa Ferrari, por exemplo, saiu da fábrica de Maranello. Não foi feito na China. Não foi feito na Não China. é contrafacção. Exatamente. Não foram 85 chineses que manufaturaram o carro. Ele saiu do mesmo lugar. Ele só está sendo trazido para o país de outra forma. Ponto final. Da onde que vem geralmente esses carros? Porque, por exemplo, você pegar o William, pena que ele não está aqui hoje no dia dessa Uma gravação. pena. Porque ele começa a xingar os carros que tem o seta americana, os bump na traseira. Sim. Por que tem essa diferença essencialmente? Acho que até uma questão de preço. A gente tem um cuidado muito grande quando vai cotar um carro em analisar o mercado dele nos Estados Unidos e na Europa. Porque tem uma variação. Dependendo do veículo, ele sai mais barato nos Estados Unidos, dependendo do veículo, ele sai mais barato na Europa de se trazer. O pessoal prefere realmente os Eurospecs, são carros mais puros, né? Não tem a sinaleta laranja, não tem algumas restrições, é um pouquinho mais leve, não tem tanto reforço de porta e tudo mais, para-choque. Mas, no geral, a gente tenta se ater ao que é mais barato para trazer, de fato. Mas assim, a pergunta que eu te faço hoje em dia, né? Porque acho que uma das principais coisas é essa questão do preconceito mesmo. Sim. Você diria que ele existe ainda ou é uma coisa que está morrendo? Eu acho que ele existe, de fato. A gente vê inclusive na parte da venda do carro seminovo, um carro que já foi trazido para o Brasil, usado, e na hora que ele vai colocado no mercado como um carro seminovo, há uma certa depreciação por parte do mercado para um carro independente. Por que que acontecia? No passado a gente viu muito disso. Os carros independentes eles vinham mais pelados. A gente vendeu inclusive uma 458 Itália seminova e ela era mais peladinha mesmo, tinha pouco carbono e tudo mais. Então isso influencia no preço do carro, mas não faz sentido para mim ter uma depreciação por conta de ser um carro de importação direta ou não. É o mesmo carro. O cara que está querendo comprar um carro de importação independente seminovo hoje, que tipo de cuidado, de análise de documentação que ele teria que fazer? A mesma de um carro importado oficialmente. Não há nenhum tipo de diferenciação. A partir do momento que o carro está internalizado, ele passa a ter uma vida normal. Não tem nenhum tipo de discernimento entre um e outro. A não ser, e o caso do carro que, por exemplo, teve um processo meio que cilada de importação e isso estourar na mão de quem está procurando. Como é que faz para se precaver disso? Não faz o processo cilada. Não compre com uma empresa que faz um processo tortuoso. Compra com uma empresa séria e você não vai ter problema nenhum. No final de todo o processo, a hora que a gente entrega o carro para o cliente e fecha o processo dentro da empresa, eu entrego um calhamaço para ele com absolutamente tudo o que foi pago durante o processo. Desde o frete para tirar o carro do exportador, levar para o porto lá fora, mais o frete, mais as taxas, mais os impostos, tudo isso o cliente tem em mãos no final do processo. É assim transparente a forma como a gente trabalha, entendeu? Ele sabe cada centavo que foi gasto. Inclusive, às vezes a gente fecha o processo e sobra dinheiro. Porque às vezes a gente pediu no numerário para o cara pagar os impostos e taxas, a gente pede uma gordurinha para não ter problema no desembaraço. Não faltar dinheiro na hora, entendeu? Fechou o processo, apurou lá tudo, cara, sobrou 3 mil reais. Devolvo pro cara esses 3 mil reais. Então todas essas guias, todo esse histórico da importação serve como uma prova
de que o carro está 100% ok. Ou seja, no final do dia, se você estiver comprando um carro em importação independente, a única diferença talvez é, dependendo do prazo, se passou a prescrição ou não, que é 5+1 para ser bem seguro no aspecto, o que você tem que pedir é justamente esse dossiê, eventualmente procurar um advogado especialista em direito aduaneiro e pedir para ele dar uma olhada na documentação. Sim, sim. Afinal, quem está comprando provavelmente não tem todo o conhecimento daquela documentação que está ali. Não vai saber analisar tudo. Mas uma consulta rápida com algum amigo, advogado ou qualquer coisa do gênero é mais do que suficiente para você comprar o carro tranquilamente. Entendeu? Bom, entendida essa questão do que eu tenho que olhar, para todos vocês que estão assistindo, tá com um contratinho de financiamento aí pendurado no teu colo, quer saber se tem alguma condição abusiva ou cobrança indevida? No link do descritivo desse vídeo vocês vão ter direito a uma análise gratuita aos contratos de financiamento de vocês com os nossos amigos da Mais Credit. Quem sabe não tem dinheiro aí que está na mesa que pode voltar pro teu bolso. Mas vamos lá. Bora. Botar um boi na sala, Fábio. Como é que fica a garantia do carro importado independente? Esse é um assunto bastante polêmico. Sempre que a gente fala um pouco de importação direta e mostra os carros que já vendem no Brasil versus os que a gente pode trazer, vou dar um exemplo. Vamos falar de marca? Vamos. Ferrari. A economia é muito grande em relação a um carro comprado aqui versus um carro trazido de forma independente. A garantia não tem, de fato. A Ferrari do Brasil provavelmente ela não vai reconhecer aquele carro como sendo um carro da frota dela, como um carro que carece e vai ser atendido por eles de forma igualitária. Muito bem. A gente pega um carro, por exemplo, que a Ferrari vende por R$4.200.000, uma 812 Superfast. Me gusta. Ferrari V12 Ferrari dianteiro V12. central é o que há. É um carro que, trazendo com a gente, ele vai custar até R$1.200.000 a menos, tá? Então, eu sempre converso com o cliente nesse caso. Tem muitos clientes que entendem isso de forma muito tranquila. O cara não se preocupa com a questão da garantia, ele sabe o que ele está comprando exatamente, mas tem alguns que realmente não sabem onde estão pisando. O que eu falo para ele é o seguinte: vamos pensar no cenário mais apocalíptico possível. Seu carro chegou, deu um mês, fundiu o motor, estourou o motor, pânico, caos. A gente vai pegar o teu carro, que você economizou R$1.200.000, a gente vai botar ele num container, vai mandar ele de volta para a origem, da onde a gente comprou, muito possivelmente a Alemanha. O carro vai fazer o serviço lá na concessionária e volta para cá. Você vai gastar uma média de R$40.000 para fazer isso. Tá? Então, você saiu de R$1.200.000 de economia para R$1.160.000 de economia nesse caso. Outro ponto muito importante. Você não compra um carro de R$3 milhões pensando que ele vai fundir o motor, certo? Se você tiver com esse receio, você está comprando o carro errado. Já não compra. Se você achar que isso vai acontecer, se tem a possibilidade disso acontecer. Então, a economia é tão grande, em muitos casos, que esse tipo de preocupação acaba sendo muito sem sentido até. Você está comprando um carro muito bem fabricado, muito bem feito, produzido pela Ferrari. O Corner discorda. Prefere Porsche. Imagina. Não, Ok, a gente sabe que é um carro mais delicado, obviamente, comparado a um Porsche, mas ainda assim é um carro totalmente consistente. Ele muito provavelmente ele não vai te dar grandes problemas, entendeu? Então você tem uma margem aí muito grande para ficar despreocupado em relação a isso. E é uma coisa que eu achei interessante é que você falou também que você vai se preocupar e cuidar do processo todo. Puta, se deu um cenário apocalíptico, sim, você tem os sim. meios para... Não, nem que seja, bota o carro no container, vamos mandar ele lá para fora. Outro ponto muito importante, né? A gente tem a parte de importação de peça dentro da Toys for Boys. Então, qualquer tipo de demanda que o cliente venha a ter, de alguma coisa ou outra, a parte para fazer revisão do carro, a gente traz as peças para o cara. Se é uma peça que está pronta entrega nos Estados Unidos, a peça em 15 dias está aqui no Brasil. Então, a gente também cuida disso tudo, entendeu? Aliás, para todos vocês que estão assistindo, nós faremos um conteúdo porque Toys for Boys também é importação de peças de alto padrão.
Então não se preocupem que a gente vai abordar tudo isso que vocês estão vendo a gente falar sobre automóvel, nós vamos falar também sobre peças, inclusive Tech-Art, né? Tech-Art. Próximo ponto. Você consegue dar um exemplo para a galera que está assistindo de que contexto você fazer importação independente fecha a conta, compensa em relação à importação oficial e em quais casos não? Claro. Vou citar marcas que não compensa, tá? Mercedes, BMW, Jaguar Land Rover, Porsche, Audi. Todas essas marcas com presença muito forte no Brasil, a conta realmente não fecha. Só vale se você quiser algo muito exclusivo que a montadora não vai trazer oficialmente. Vou dar um exemplo prático. Há uns 2 anos atrás eu cotei uma CLA 45 Shooting Brake. Legal pra caralho. Nossa, isso é bem raro. Legal pra caralho. A Mercedes do Brasil não trouxe esse carro. Uma CLA custava na época 290? É isso aí, 295, 315, era um negócio... Era isso. Esse carro para você trazer na importação direta, sem subsídio de fábrica, né, e tudo mais, esse carro estava chegando aqui por, acho que algo em torno de 490, 520 mil reais. Porque a gente está pagando preço cheio lá fora. Eu tô indo num dealer da Mercedes lá fora. Comprando como consumidor final. E comprando como consumidor final. E embarcando esse carro para o Brasil. Então, é uma conta que não fechou. Aí o cliente até vê aquilo e fala, puta que pariu, né? Que é coisa absurda. E a gente tem que explicar o motivo disso tudo. Bom, beleza. E quando que a conta fecha? Conta pra nós aí. A conta fecha com algumas marcas que já têm presença no Brasil, mas através de dealers, né? De uma forma um pouco mais independente, digamos assim. Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Eu acho que a gente para por aí até do que a gente tem de importação oficial, digamos assim. A McLaren. McLaren também. McLaren fecha a conta? Fecha a conta. A gente trouxe bastante McLaren, né? A gente trouxe a única 675 LT que roda no Brasil, acho que possivelmente da América Latina, 2 720S e tem mais uma chegando em breve. Mas já que a gente está nesse tema, eu até queria deixar para um vídeo exclusivo, mas acho que está valendo a pergunta. Vai. Qual foi o carro, assim, diga 3 carros bem emblemáticos que você botou aqui no chão no Brasil? Cara, eu falo que o divisor de águas da Toys for Boys foi o Tech-Art, o GT Street R. Sensacional. Esse foi um carro que ele era totalmente inimaginável de vir para cá. São 30 unidades no mundo e um valor relativamente alto para quem analisa friamente, né, uma Turbo S. E colocou a empresa no mapa. A gente realmente passou a ter uma visibilidade muito maior a partir desse carro. E aí, a partir daí veio muita coisa. A 675 LT é um carro que eu particularmente sou completamente tarado no carro. Acho que uma das McLaren mais bem resolvidas esteticamente. Então também foi um carro que me marcou muito. Que mais? Um terceiro carro, Stelvio Quadrifoglio. Você que trouxe a Stelvio Quadrifoglio? Stelvio Quadrifoglio. Esse carro é mais um exemplo de um carro, assim como outros que eu vendi para o cliente a ideia e ele comprou a ideia de trazer o carro. Eu sou apaixonado no carro, acho o carro incrível. Você teve a chance de dirigir o carro? Andei, eu dirigi não tão forte, porque a gente respeita o carro por ser do cliente, obviamente, e andei um pouquinho mais forte no passageiro com ele. É fantástico, cara. É Alfa, cara. Eu sou fã de Alfa, gosto muito de Alfa Romeo. Então, baita do entusiasta automotivo, hein? Fazendo jus à época de fórum de exclusivos no Brasil, hein? Sim, Brasileiro. Cadê você, William Rafael? Cadê você, Will? Mas bom, gente, para todos vocês, eu sei que o assunto foi bem no detalhe. Sim. Eu sei que isso deve ter gerado algumas dúvidas de vocês. Não esqueça de deixá-las aqui nos comentários, nós vamos acompanhar. Eventualmente, todas as dúvidas vão gerar um vídeo único, exclusivo, para explicar, para dar as respostas que vocês tanto procuram. Podemos fazer. Mais uma vez, agradecemos aos nossos amigos da Wax Boys por terem cordialmente cedido esse espaço para nós. Quando o assunto é detalhamento e estética automotiva neste programa, não deixe de procurá-los.
Se você chegou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, deixa um like, essa é a única maneira de você não perder tudo que nós fazemos por aqui sempre e nós continuarmos crescendo. E bom, nesta tela final vocês podem ver os últimos conteúdos que nós fizemos com os nossos amigos da Toys for Boys. Importação de veículos e de peças high-end com a Toys for Boys e meu amigão, o Fábio. Isso aí.